Isso aí, estou aqui de novo. Sou Bruno Pompeu, CEO do Grupo AD3 Plus. Uma história de mais de 20 anos trabalhando com tecnologia e publicidade. Hoje eu vim falar para vocês de um assunto que não é tão simples assim, mas que está em voga. A história da última notícia aí do Google, que lançou que ele não guardaria mais os cookies, que é uma experiência que ele vai fazer pelos próximos 2 anos. Aí, essa experiência tem um tempo de vida, mas eu acho que vai permanecer assim, e aí outros browsers vão acabar seguindo, né, o Google nessa empreitada de tornar a internet mais segura. Mas eu quero levantar a discussão que, apesar de parecer um assunto polêmico e controverso, enfim, e abre janela para várias discussões, a mais importante delas é que essa alteração do Google Browser aí de não guardar mais o cookies, só vai interferir nas campanhas que são entregues via desktop, né? Nas campanhas entregues via Smart TV, entregues via aplicativo, via mobile, né? Que utilizam mais o Device ID, ela não vai surtir muita diferença, mas mesmo assim é uma discussão polêmica, né? A gente está falando de modelo de negócio, de segurança da internet, de utilização de third party cookie, e aí o principal browser global aí do Google está dizendo que não vai mais coletar esse tipo de informação. Então tem 2 caminhos aí que o Google pode moldar nesses 2 anos, né? Ou algum outro player chegar e fazer isso. O primeiro é criar um User ID, né? Para fazer uma interface nos browsers e a informação do usuário está mais segura, né? Que eu acho que é um modelo de negócio que vem se discutindo aí depois do GDPR ou do CCPA, que são as políticas de segurança aí dos Estados Unidos e Europa respectivamente. Ou o Google vai criar alguma outra forma de identificação do usuário, né? Mas o que eu queria colocar em discussão é que, independente do caminho que o Google tomar, vai ser mais um walled garden que a gente vai ter dentro do universo digital, dentro do paralelo digital, né? Se alguém quiser saber o que é o walled garden, no link desse vídeo aqui eu vou colocar uma matéria que eu escrevi sobre o walled garden, mas o fato já existia um walled garden entre o Facebook e o Google, né? A gente já sabe que as informações de campanhas, de dados, de usuários não se conversam entre uma plataforma e outra quando a gente fala de mídia, e agora a gente teria um terceiro walled garden que seria o dos browsers, né? Então você não teria um diálogo tranquilo entre plataformas e entre browsers, né? Claro que eu imagino que internamente dentro das ferramentas Google ele abriria a mão de algumas coisas, mas enfim, também empresas grandes assim acabam não tendo tanta integração quanto a gente imagina, quanto a gente funciona, né? Até hoje você acaba vendo algumas discrepâncias de dado entre plataformas do mesmo player, né? Se você pegar dados de Google AdWords com Google Analytics, você vai ter discrepância de dados, é normal ter, isso faz parte da tecnologia, as integrações elas não são tão simples assim, mas o fato é que você, nessa nova movimentação do browser, a gente teria mais um walled garden, ou seja, mais uma barreira de dados ou de comunicação de dados entre mídia, third party data, first party data, enfim, e o browser e o ponto de contato com o usuário. O quanto isso é bom ou ruim a gente ainda não sabe, né? Se eu pegar no detalhe dessa nova transformação do browser, eu estou falando que a gente vai voltar aí pelo menos 5 a 7 anos no modelo de comunicação via desktop, via browser. Então assim, aquela publicidade que a gente já faz com entrega e coletagem de dados e transferência de dados, o remarketing, o retarget utilizando third party data ou utilizando o first party data dos nossos clientes, enfim, isso vai se prejudicar um pouquinho. Então eu imagino que a gente vai retroceder alguns anos na publicidade tradicional de desktop, porém a publicidade de mobile, que a gente usa um Device ID, que a gente usa alguns outros tipos de identificação do usuário, se permanece. A gente aqui, por ser um parceiro Lotami, eleito aí uma das melhores DMPs globais, os nossos colegas lá dos Estados Unidos, eles, ano passado, que é uma discussão que já vem aí desde quando começou a entrar a nova lei, a ser discutida a nova lei dos Estados Unidos, que é o CCPA, os browsers, enfim, já começaram essa conversa, o
próprio browser da Apple, né, o Safari, ele já faz um controle de dados que permanece dentro da Apple, ele não é tão aberto assim, mas mesmo assim, quando começou a discussão do CCPA, os browsers começaram essa movimentação, então lá fora, plataformas como a Lotami começaram a desenvolver tecnologias que ultrapassassem essa barreira da gestão de dados. Em outubro do ano passado, eu tive o prazer de estar lá em Nova York, onde a Lotami lançou a solução que a gente chama de Cartography, que ela criou uma nova metodologia de identificação do usuário e basicamente os nossos clientes não vão se prejudicar nessa transformação do browser. Mas por que essa transformação do browser é tão polêmica em tudo isso? Por duas razões. Primeira, que o processo todo dos dados dos usuários, para você identificar o usuário utilizando mídia e tecnologia para impactar e exibir uma campanha mais certa para o usuário da internet que está navegando, né? Você acaba não tendo isso. E a segunda é porque a gente estava no meio da quase vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né? Brasileira. Então já havia várias discussões sobre como a Lei Geral de Proteção de Dados ia caminhar, para onde que ele ia caminhar, enfim, ela está basicamente aprovada e ia entrar em vigência agora em outubro, acredito que foi postergada, mas o fato é que se o browser passa a não coletar mais dados, muito dessa lei acaba não fazendo sentido, né? A não ser que você for olhar as outras etapas aí do ecossistema de coletagem de dados, data warehouses, né? As operações de pesquisa de dados, os dados que são comercializados por toda a indústria, enfim, não o approach que estava se dando da mídia programática ou da mídia digital, né? Então, talvez por isso que está gerando tanta discussão sobre esse assunto. Essa é a minha opinião, né? Aqui como CEO do Grupo AD3, das discussões que a gente vem participando. Ainda não sei o quanto isso é bom ou ruim, a gente vai saber mais no dia a dia dos nossos clientes, enfim, conforme a gente for entregando mais mídia, a gente vai vendo essas mudanças aí. O fato é que os browsers começam a ter essa alteração aí a partir do dia 2 de fevereiro. E a gente, enfim, como eu falei, os nossos clientes aqui estão resguardados, estão protegidos, porque a gente já opera dentro das leis gerais de proteção de dados, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, que nossa tecnologia foi desenvolvida lá e a gente tem clientes nesses países para nos obrigar a manter a nossa tecnologia mais atualizada. Essa é uma vantagem da gente ser uma empresa pequena, né, de pequeno e médio porte, então a gente é mais ágil nesse processo. E a gente tem essa parceria com a Lotami, que os nossos clientes não vão sofrer com agora essa alteração do Google, essa decisão de não coletar mais os browsers, né? De novo, é um teste que o Google vai fazer pelos próximos 2 anos, então acho que a gente tem muito a aprender, muito a compartilhar, muito a rever, mas a gente está aqui preparando cada vez mais os nossos clientes, preparando o time, preparando tecnologia para que a gente melhore, não piore, né? Então, de novo, ok, eu acho que a posição do Google é super interessante, porque está visando a proteção de dados, então isso é super importante, porém, estamos criando mais um walled garden para os dados não terem um fluxo tranquilo entre canais e plataformas, né? E aí a gente, enfim, vai ter muita discussão sobre isso. E de novo, né, o walled garden ele vai acontecer sobre a relação browser e first party data. Então, first party data, third party data sobre o site do usuário acessado pelo browser. Quando a gente for para device ID e tal, o impacto vai ser quase zero. Tá bom, galera? Então, essa é a nossa opinião. Convido a vocês a conhecer um pouquinho mais da AD3 Plus. Acesse o nosso site ad3plus.com, ou se quiser, agenda um papo e vem aqui conhecer a gente. Tá bom? Valeu, galera, e até a próxima.